Boa noite, meu nome é Felipe Mion, esse é o Crime e Comédia e o caso de hoje requer que você acredite ou não em fantasma. E se você acredita ou não que o fantasma pode resolver o próprio homicídio. O caso de hoje é sobre a Teresita Bassa. No ano de 1977, os bombeiros são chamados por causa de um possível incêndio que estava acontecendo no 15º andar de um edifício de Chicago. Os bombeiros então são chamados nesse dia, no ano de 1977, na cidade de Chicago, para ir até esse edifício de onde está saindo muita fumaça do 15º andar. Quando eles chegam no 15º andar, não demora muito para eles perceberem de qual apartamento está saindo mais fumaça. Felizmente, eles estão junto com o porteiro ou o zelador e que tem a chave, porque o apartamento estava com a porta trancada, então o zelador abre a porta. No entanto, os bombeiros eles não conseguem enxergar nada, tinha muita fumaça, então eles começam a abrir as janelas desse andar. Felizmente, o incêndio não se alastrou para além daquele apartamento. E depois que a fumaça se dissipa o suficiente, a polícia vê que tem uma cama e o colchão da cama não tá na cama, tá no chão na frente da cama. E esse colchão é de onde estava saindo o fogo, efetivamente. E a polícia começa a... Quanto mais eles enxergam, porque quando eles entram eles não enxergam nada, eles têm até que rastejar no apartamento a princípio, mas quando eventualmente eles apagam fogo, dissipa a fumaça suficiente, eles começam a movimentar esse colchão, que é a fonte do incêndio, e embaixo desse colchão eles descobrem o corpo da Teresita Bassa, que é descrito como irreconhecível, tanto por causa de ferimentos, né, de agressões no rosto, mas também porque ela estava gravemente queimada. O corpo dela foi gravemente afetado pelo fogo que estava em cima do colchão. Infelizmente, apesar do incêndio ter sido controlado, de fato ele funcionou, seja lá por qual motivo o assassino, quer dizer, tá na cara, ele queria se livrar de evidência. Funcionou, porque eles não encontram evidência nenhuma. Aí não tô falando mais dos bombeiros, tá? É polícia. Então a polícia, quando chega lá, na sequência, não encontra nenhuma evidência sobre esse assassinato, uma evidência física concreta. E por mais que eu saiba que não é algo que eu preciso lembrar o tempo todo, naquela época DNA não era um lance, tá? Então a polícia só encontra... Na verdade, nem é uma evidência. É uma coisa que eles falam, tá, vamos guardar isso aqui só pra caso, sei lá, entendeu? Eles encontram na agenda dela, na data do homicídio dela, uma nota que ela escreveu para ela mesma, a Teresita Bassa. Ela escreveu: pegar ingressos para A.S, uma sigla de um nome de uma pessoa desconhecida. Além disso, o corpo da Teresita Bassa, quando foi encontrado numa posição em que sugeria que ela tinha sido vítima de violência sexual. Mas quando o laudo necroscópico sai, é determinado que ela não foi vítima de violência sexual e que, na verdade, ela era virgem. Por que isso é importante pra mim? Não entendo. Enfim, eu anotei. Então a polícia tem que começar a investigar a vida da Teresita. Então eles começam a conversar com as pessoas que conheciam ela. Felizmente, ela era uma pessoa muito sociável e tinha muitos amigos. Ela trabalhava num hospital como reabilitadora pulmonar e ela também dava aula de piano particular. Isso, quando eu vi, eu pensei, nossa, uma vida simples. Só que, não. A Teresita, ela era herdeira de uma família aristocrática das Filipinas e que tinha migrado para os Estados Unidos. Ela só não esbanjava as coisas que ela tinha. Então, a Teresita tá lá e, na verdade, ela tá fazendo doutorado em música. Ela dá aula de piano particular porque ela gosta. Mas as pessoas não sabem disso. Então, eles pensam que ela trabalha ali no hospital e trabalha como professora de piano para ganhar um extra e tal. No entanto, a polícia, na casa dela, vê que ela tem muitas bebidas finas, caras. E a Teresita não bebia, só que ela era bastante sociável, então ela comprava, assim, das melhores coisas pra dar jantares pros amigos dela, que ela convidava sempre. Então, eu pensei e eu penso, talvez a pessoa tenha desconfiado, o assassino tenha desconfiado que ela tinha dinheiro porque ele sabia alguma coisa sobre a bebida. Será? Foi isso que eu pensei quando eu comecei a ver esse caso. 2 amigos da Teresita com os quais a polícia falou tinham conversado por telefone com a Teresita no dia do homicídio. E eles conversaram
mais ou menos quase no mesmo horário. Um, tipo, perto das 8 da noite, outro às 7 da noite. Tipo assim, eles conversaram com ela e ambos, que não se conheciam, falaram pra polícia que a conversa foi interrompida porque a Teresita mencionou que ela tava esperando uma pessoa. Então, eles presumem que talvez, de fato, aquela única evidência coletada na agenda, aquela evidência do AS, seria de fato relacionada com o homicídio. No entanto, eles não conhecem nenhuma pessoa que tenha essas siglas como iniciais de nome. Além disso, é importante dizer que na cena do crime a polícia acha que nada foi levado, porque eles encontram, como eu disse, bebida de valor, bebida do tipo vinho super caro que você roubaria com certeza. Eu roubaria com certeza. Cadê meu vinho? E aí, eles encontram essas bebidas, eles encontram outras coisas como umas joias, mas assim, nada que parece, nada pretensioso, nada. Ela vivia uma vida simples. Apesar que eu vi a fachada do prédio dela, eu achei muito chique. Mas tudo bem. Em agosto daquele mesmo ano, meses depois da polícia não conseguir encontrar absolutamente mais nada, o caso vira um cold case, mas meses depois, em agosto do mesmo ano, a polícia local recebe um chamado de uma polícia de um distrito próximo, também em Chicago, e o investigador desse outro distrito fala: o investigador aí, ligaram pra mim um tal de Dr. José Schwartz, um tal de José, e ele achava que era pra cá, que tinha que ligar, enfim, mas eu tô avisando. Ele queria, na verdade, falar sobre o caso da Teresita, que eu sei que tá com vocês. Ele disse que ele tem informações importantes pra dar pra vocês. Então a polícia começa a ficar animada de novo, porque alguma coisa nova pode aparecer. O José era casado com uma mulher chamada Remy. O José era médico, a Remy aparentemente trabalhava na mesma área que a Teresita. Em certo momento da vida dela, ela trabalhou inclusive no mesmo hospital, mas nunca em turnos. Elas nunca se conheceram, mas a esposa dele sabia da existência da Teresita. Só pra deixar claro já desde o começo, porque senão eu vou esquecendo. Vocês me conhecem. E aí, quando a polícia chega lá, eles começam a ficar impacientes, porque o José, ele fica, tipo assim, meio desconfortável, ele não sabe como começar o assunto, do tipo, cara, como que eu falo isso? Tipo assim, parece que ele vai falar uma coisa que a polícia nunca ouviu, a polícia é tipo assim, mano, a gente trabalha com homicídio todo dia, traz aí. Sabe, do tipo, eles acham que eles vão ouvir coisa que já ouviram, ou pior, mas enfim, a polícia tá acostumada. Mas José vira e começa assim: olha, eu sou um homem da ciência, e um certo dia, minha esposa não tava se sentindo bem, a esposa dele não trabalhava mais, ela era dona de casa. Ambos, aliás, eram imigrantes das Filipinas, assim como a Teresita, que, aliás, eu vou abrir um parênteses sobre isso. Ele fala que ele não conhece a Teresita nesse começo de conversa com a polícia. Eu já morei fora um tempinho. Cara, se um brasileiro era assaltado, todos os brasileiros ficavam sabendo. Eu acho estranho que ele nem soubesse da existência dela. Mas beleza. Eu não vou tirar conclusão nenhuma, porque esse caso é meio sobrenatural. Tá, beleza. Então, assim, ele fala que nunca ouviu falar da Teresita. E um dia a esposa dele, a Remy, tava doente, meio que de cama. E aí ele vai perguntar se ela tá bem, e aí, como que você tá? E de repente uma voz diferente da dela começa a sair da boca dela. E é a voz da Teresita. E agora eu vou tentar performar uma... como que tem naqueles programas que tem reinvenção? Sei lá, que eles contratam aqueles atores que são ótimos pra fazer reconstituição de crime. Porque eu vou tentar, tá? Então a Teresita... Ai, gente, eu não consigo não dar risada. Ótimo que acaba bom, o resultado dá bom, mas é que eu acho muito engraçado, não sei porquê. Ok, então vai lá. Eu sou a Teresita Bassa. Ela já começa assim, sei lá, né? Eu fui assassinada e eu preciso de ajuda pra capturar o meu assassino. E puf, ela some. Essa é a primeira vez que ela aparece. Numa segunda vez que ela aparece, eu tô usando aspas aqui, tá, gente? Numa segunda vez que ela aparece, 2 dias depois, ela consegue ficar um pouquinho mais de tempo dentro do corpo da Remy e ela fala: um homem entrou no meu apartamento e me esfaqueou. O nome dele é Alan Sherry. AS. A polícia nunca tinha ouvido falar desse nome. Então, sei lá, algum pelo do braço de algum detetive já deve ter subido nessa hora, né? O José era um homem da ciência, como eu tinha falado. E aí ele não vai atrás da polícia não, por causa disso. Do tipo, ele fala: eu não vou passar uma vergonha. E aí ela volta uma terceira vez, ela fala: José, por que você não foi na polícia ainda, José? Me ajuda, que eu tô tentando pegar meu assassino. Aí ela também diz que esse Alan Sherry era amigo dela e que ela deixou ele entrar no apartamento. E aí ela vai embora de novo pro nosso lar.
Eventualmente ela volta, né? Cada vez mais ela consegue permanecer ali na Emily Rose mais um tempinho. E aí ela fala: Caraca, você não foi na polícia ainda, cara? Me ajuda, pelo amor de Deus, que eu tô tentando pegar o Alan Sherry, que era meu amigo, entrou no meu apartamento, por isso que não teve invasão. E aí o médico, ele perde a paciência com o espírito da mulher, da Teresita. E ele fala: caraca, eu não vou na polícia até você me dar prova, porque eu não vou passar vergonha. Me dá prova do tipo assim, incontestável, que foi esse cara que te matou. Eu não vou falar com a polícia antes disso. Aí ela fala: ah, tá, né? O espírito deve pensar: ah, é verdade, tu tinha pensado nesse detalhe. E aí ela fala que, apesar da polícia pensar que nada tinha sido roubado, porque eles encontraram coisas caras ali dentro, na verdade, 2 joias foram roubadas pelo Alan Sherry, e o Alan Sherry tinha dado essas 2 joias pra namorada dele, no mesmo dia do crime, ou próximo do dia do crime, uma coisa assim. As 2 joias eram um anel de coquetel de pérola, que pertencia a gerações da família aristocrática dela. Aliás, esse é outro motivo que eu duvido que ele não conhecia a Teresita, porque ele era do mesmo país que ela, e ela era de uma família conhecida. Mas assim, tá bom. Eu tô dando a minha opinião, que não é o intuito do canal, mas assim, do tipo, eu tô... estranho. Então, deu bom. O bom que deu bom. Enfim, então, ela fala que além desse anel de coquetel que pertencia às gerações da família dela, ele roubou um pingente de rubi, eu acho que é rubi. É muito importante que eu saiba qual é a joia. Não, não é importante. Mas enfim, ela fala que, especialmente o anel, pertencia às gerações na família dela, aristocrática das Filipinas. No entanto, ela não para aí. Já que ele pediu prova, ela vai dar prova. Ela passa o nome de 2 amigos que ela diz eles vão reconhecer a joia. Ela passa o nome de 2 primos que ela fala vão reconhecer a joia. Ela passa os telefones dessas pessoas todas. Do tipo assim, se na época tivesse Facebook, ela já ia mandar o arroba. Assim, aí sim ela falou assim: agora, ó, cara, se eu tiver que voltar de novo, pelo amor de Deus. Aí finalmente o José fala assim: tá bom. Eu vou falar isso tudo pra polícia. A polícia reentrevista muitas das pessoas que eles já tinham entrevistado, que eram amigos da Teresita. Todos eles conheciam o Alan Sherry, ninguém tinha mencionado isso. E todos eles sabiam que, aparentemente, pelo que eu pesquisei, que assim, é bem limitado, mas assim, aparentemente todos eles sabiam que naquele dia o Alan, que trabalhava no mesmo hospital da Teresita, junto com ela, subordinado dela, nessa coisa que ela fazia de fisioterapia pulmonar, uma coisa do tipo reabilitação pulmonar, que naquele dia ele tinha marcado de ir na casa dela arrumar a televisão dela. As mesmas pessoas que tinham sido entrevistadas inicialmente. Será que a polícia não perguntou sobre o AS? Enfim, fiquei nessa dúvida, não encontrei a resposta, então. Mas tô botando aí. Então, assim, eles encontram o Alan Sherry. Ele mora 3 quadras da Teresita, gente, pelo amor de Deus. Esse seria o meu primeiro suspeito. Tipo, se eu fosse um amigo da Teresita, acho que ela tinha colega, não, né? Não sei. Desculpa, tô dando muita opinião. Então, assim, em 11 de agosto daquele mesmo ano, ela não. Teresita já foi, tá no nosso lar. Naquele mesmo ano, o Alan é entrevistado pela polícia, e a polícia, né, tipo assim, cruza os dedos pra que dê bom. Vai dar bom. Porque na mesma entrevista, questão de 5 minutos, menos tempo que eu levo pra dar oi nesse vídeo, ele muda de história 3 vezes. Primeiro ele diz que ele nunca foi na casa da Teresita. Deixa eu confirmar pra ver se isso é verdade. Eu nunca fui no apartamento dela, eu esqueci, estava numa festa. Ele fala da TV que ele ia arrumar. E ele nunca tinha ido no apartamento dela. Depois ele diz, aspas, na verdade, eu acho que já fui lá, mas nem lembro de tanto tempo que foi. Mesma entrevista, menos 5 minutos. E na mesma entrevista, não é interrogatório, tá? Mas eu vou falar aqui porque isso é importante. E na mesma entrevista ele fala, na verdade, eu fui lá no dia do assassinato. Mas quando eu cheguei na casa dela, eu tinha esquecido de levar as ferramentas pra arrumar a televisão dela. E X. E por que ele vai mudando de história? Porque a polícia joga verde e colhe maduro. A polícia, na hora que ele fala a primeira história, fala, você se importa da gente colher suas digitais? Não tinha digital encontrada no lugar, porque o fogo todo queimou evidências. Mas ele não sabia disso. Então a polícia jogou verde, colheu maduro, aquele ditado antigo. E ele mudou de história 3 vezes, mas a polícia para a entrevista nesse momento. Porque eles falam assim, cara, isso não é um interrogatório,
A gente tem que ter um outro tipo de autorização pra fazer esse tipo de pergunta pra ele. A gente não pode... Tipo assim, o cara já tá se incriminando, então assim, do tipo... Pra isso ser usado, pra não ser considerado uma prova ilícita, do tipo assim, a gente chegar lá no tribunal e falar, não vai poder falar isso, não vai poder usar isso, não vai poder usar aquilo, eles têm que ter o papelzinho certo, com o nomezinho certo, então tem que ser interrogatório, não pode ser entrevista. Então eles param a entrevista, porque o cara já tá entregando tudo, então eles param, eles falam, não, pode, tá ótimo, obrigado, a gente vai falar, né, eles não falam nada, na verdade, eles vão falar com a namorada dele. E aí eles perguntam pra namorada do Alan Sherry se ela lembra alguma coisa daquele dia. E ela disse que sim, que ela falou que ela lembra, porque ela ficou super feliz, que o Alan tinha dado presente de Natal atrasado pra ela, porque ele não tinha dado nada pra ela no Natal. E aí, quais são os presentes de Natal? Um anel de coquetel de pérolas e um pingente que eu acho que é de esmeralda, já de sei lá o que, uma pedra preciosa. E aí a polícia fala, ok. E eles decidem ligar pra todas as pessoas e números e família, especialmente a família, na verdade, da Teresita pra ir até lá, porque a namorada, gostei dela. Raro eu ver esses casos, tipo, geralmente a namorada meio que tenta, né? É o primeiro caso que eu vejo que acho que a namorada vai direto do tipo, conta, eu ganhei um anel, aquele dia fiquei super feliz, do tipo, ela conta a verdade na hora. Enfim, e aí ela vai até a polícia e fala, claro, entrego, tipo assim, tô aí, pelo amor de Deus, né? Não estou envolvido nisso. E aí chegam as pessoas que o espírito da Teresita Bassa mencionou, deu número de telefone, endereço, Facebook, Instagram e canal de YouTube. E aí eles reconhecem de cara as joias, porque eram joias de fato, daquelas do tipo, sei lá, pertence à família, sei lá quantos... Enfim, aquela coisa assim, tipo, que todo mundo sabe que existe. Eles reconhecem de cara e a polícia tem, de fato, uma evidência. O caso, no entanto, ele tem controvérsias, e controvérsias até que interessantes, assim, quando ele vai a julgamento. Porque a defesa, ela alega... Quando eu li a defesa, eu falei assim, faz sentido. Mas quando eu li a acusação, eu falei, faz mais sentido. Do tipo, tudo isso veio por causa de, supostamente, um testemunho dado por um espírito. Que talvez exista ou talvez não, porque é um estado laico. Os Estados Unidos não... É laico? Eu acho que é. Eu acho que é laico. Então, tenho quase certeza que é laico. Se não for laico. Enfim. Mas beleza. Espírito não é evidência. Então, do tipo, tem uma teoria que existe lá e existe aqui. Que chama Teoria da Árvore Envenenada. Tem amigos do direito que sabem, mas, tipo, esse canal não é pra coisa jurídica, mas só pra explicar, tipo, se a prova é ilícita, todas as que derivam dela seriam ilícitas e não poderiam entrar dentro do julgamento. Lá também existe essa teoria, sei lá como, enfim, do fruto da árvore envenenada. E a defesa do Alan Sherry, ela faz essa teoria, né, do tipo, um espírito não é evidência, o que o espírito diz não é evidência, e portanto tudo que advém do que o espírito disse, verdade ou não é admissível, porque é fruto da árvore envenenada. A promotoria, no entanto, afirma, e aí eu mudei de opinião quando eu li o que eles falaram, que, na verdade, a polícia tem o dever de investigar. Eles explicam de forma bem simples, eu gostei muito disso. A polícia tem o dever de investigar. O que foi dito foi uma dica. A fonte poderia ser qualquer uma. Poderia ser, inclusive, uma fonte anônima. O José, ele fez a opção de não ser uma testemunha anônima. No entanto, é uma dica e não uma evidência. E por ser uma dica e por a polícia ter o dever de investigar, portanto, não é uma evidência, então não é a árvore envenenada que deriva os frutos e, portanto, todas as provas são admissíveis. Essa teoria é que pega, é que faz sentido, e o juízo, ele acolhe esses argumentos e pronuncia o Alan, ou seja, ele vai a júri, e o julgamento dura 8 dias, mas os jurados, eles não chegam a uma conclusão. Metade, literalmente, metade quer absolver, metade quer condenar, justamente por causa dessa controvérsia toda sobre espírito, não espírito, religião. As coisas ficam acaloradas quando se trata desse assunto. Aliás, eu espero que eu não tenha ofendido nenhuma religião aqui, tá? Só pra deixar claro. Infelizmente, acaba tendo um mistrial automático. A anulação do julgamento automática, porque tinha que ser unânime a decisão, seja para condenar, seja para absolver. Após o juiz ter que declarar mistrial automático, ou seja, anulação automática, ninguém teve que pedir anulação do julgamento por causa desse impasse, ele já tem que agendar um segundo julgamento automaticamente. No entanto, Alan Sherry
decide se declarar culpado da segunda vez, então ele não vai a júri e vai diretamente para aplicação de sentença. Então, o Alan, ele é condenado a 14 anos de prisão pelo homicídio e 4 a 12 anos pelo roubo e pelo incêndio. Um último detalhe antes de eu falar que esse caso acabou, porque ele acabou, é que, na verdade, 2 detalhes. É que o Alan foi solto em 1983 em liberdade condicional, não manteve uma vida pública, dizem que ele tá vivo, mas aquela coisa de fofoca de internet, não tenho certeza, porque ele não tem uma vida pública. Além disso, muitas pessoas na internet, do tipo, literalmente, em Twitter, já falaram do tipo de casos de terem recebido o espírito da Teresita, ela continua assombrando as pessoas. Aliás, esse é um emprego pós-morte que eu adoraria ter. Esse foi o caso de hoje. Independentemente de acreditar ou não acreditar, a pessoa realmente estava envolvida no crime e por motivo super irrisório, ele queria roubar dinheiro dela e achava que ela tinha dinheiro escondido, gente. Esqueci de falar essa parte extra. Mas ele roubou $30, além das 2 joias. Do tipo, eu nem falei porque foi isso que ele roubou dela. Então, esse é o caso de hoje. Termina meio... Mas... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vejo vocês na próxima segunda, como sempre. Tchau!